Shalom, shalom, queridos. Chegamos a mais uma viração, mais um dia, mais uma contagem. Hoje, quinto dia da contagem do Homer. Vamos avançar mais um pouquinho, né, irmãos? Já estamos caminhando para o final da primeira semana. E eu tenho certeza, convicção em Deus que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. O Senhor começou uma obra de amadurecimento, de fundamentação em nós, e se nós deixarmos, essa obra vai ser concluída, porque Ele é fiel, né, para completar aquilo que Ele começou. Nós precisamos estar neste lugar da fidelidade do Senhor, amém? Hoje ainda falando, né, faltam quinto, sexto e sétimo dia, 3 dias, para a gente falar ainda dessa questão da mentalidade, desse ataque, dessa estrutura egípcia, né, que vem sobre nós. E hoje a gente vai falar sobre a necessidade de deixar para trás a zona de conforto, né? O conforto da escravidão. Irmãos, todos nós, né, se a gente fizesse uma enquete aqui agora e perguntasse assim, quem que é um novo de Deus? Responda eu aí. Tenho certeza, queridos, que ia ter muitos eus, né? Porque a gente gosta dessa novidade, né, de vida. A gente gosta quando a gente vê testemunhos, quando a gente vê os moveres do Senhor. A gente anseia, a gente sonha em viver coisas semelhantes, né? Mas, na verdade, quando Deus começa a mexer as coisas, né, começa a mexer em estruturas para nos dar algo novo, geralmente a gente dá uma paralisada, né? A gente tem a tendência de querer retroceder por insegurança, por medo, por apego às coisas do passado, né? Eu vejo, irmãos, assim, sou convertida há muito tempo, né? E aqui em Ariquemes, né, teve não vou lembrar o ano exato, porque eu sou péssima com essas marcações, mas as minhas filhas as mais velhas eram adolescentes, hoje estão na faixa dos 30, então uns 15, 16 anos atrás, nós fomos marcados, né, por uma presença muito grande de Deus, assim, um período muito tremendo de muita manifestação mesmo, sabe? Um tempo tremendo, assim, onde vimos e vivemos coisas espetaculares em Deus. E isso foi maravilhoso. Mas o que eu vejo hoje? Eu vejo muitos jovens, muitos adultos, né, que são daquela geração, que não conseguiram se firmar. Por quê? Porque ficaram presos naquele tempo, que foi um tempo espetacular. Isso não quer dizer que hoje não seja um tempo tremendo. Mas eles ficaram presos dentro daquela estrutura. Entende? E muitas vezes acontece isso conosco. Porque nós queremos o mover de Deus. Mas existe tempo, queridos, para todas as coisas. Então, geralmente vem os moveres. Se a gente for olhar a história bíblica, né? A história de Israel, o que nós vamos ver na história? A gente vai ver que se levantava um povo que servia a Deus e a próxima geração não servia. Daí vinha uma geração que corrigia todo mundo, que alinhava todo mundo. Daí vinha um outro mover. E se a gente analisar, não é muito diferente conosco, né? São poucos que realmente ficam, permanecem. E eu não tô dizendo de permanecer, eu não desviei, eu tô na igreja. Eu tô dizendo que permanece fluindo, né? Ok, o Senhor se moveu daquela forma, agora o Senhor tá se movendo assim, e eu estou com o Senhor. Geralmente, o que a gente vê são pessoas que ficam presos na estrutura, que ficam presos nos moveres, que ficam vivendo daquilo que aconteceu no passado. E isso é um problema, irmãos. Porque o Senhor tem novidade de vida. O Senhor tem renovo todos os dias. E nós precisamos fluir de acordo com aquilo que o Senhor está fluindo. Nós precisamos caminhar dentro dessa novidade de vida. E não é fácil.
Porque caminhar dentro dessa novidade de vida aponta para ter que deixar coisas, para viver em constante amadurecimento, em constante dependência, em constante busca. E aqui nós vemos, né, quando a gente fala de deixar a zona de conforto, de deixar para trás o conforto da escravidão, parece estranho, né, deixar para trás o conforto da escravidão. Mas a gente vai ver, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje, que eles estavam dentro de uma ambiência de escravidão, mas essa escravidão trazia um conforto. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, em Números 11, a gente vai ler o versículo 5 e versículo 6. Números 11, versículos 5 e 6. Diz assim: lembremo-nos do peixe que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos alhos e das cebolas. Agora, porém, seca-se a nossa alma. A gente olha, queridos, e a gente começa a entender que Deus, vamos lá, Israel era o povo de Deus, amém? Deus tem a sua estrutura. E aquele povo ficou cativo, né? Nós já falamos sobre isso, dentro de uma estrutura egípcia. O que aconteceu? Eles se moldaram a essa estrutura. Então, quando Deus enviou o libertador, o Senhor não precisava somente, não era necessário que o Senhor somente tirasse eles daquela estrutura. Era necessário que o Senhor desmantelasse toda a estrutura mental e espiritual de escravidão que eles haviam se moldado. Eles haviam tomado um formato de fé, de cultura, de estrutura mental, que era totalmente fundamentado na estrutura egípcia, nesse aprisionamento egípcio. Então era necessário que Deus quebrasse essas estruturas, desmantelasse aquilo que tinha sido construído. Então, o Egito, nesse sentido aqui, ele representa muito mais do que uma opressão externa. Porque o Egito, nesse sentido aqui, era um sistema que havia moldado o coração do povo com promessas de conforto em volta daquele cativeiro. Então, olha só, chegou lá na frente, eles estavam com saudade dos peixes, dos pepinos, dos alhos, das cebolas, e eles dizem algo que é bem tremendo. Eles sentem falta dessa comida do Egito. A murmuração toma conta, né? Porque lá nesse texto que a gente leu em Números, eles estão murmurando. Esse murmúrio é um grito da alma, né? Demonstrando uma nostalgia, uma falta que eles sentiam dessa atmosfera de escravidão. E é engraçado que daí eles falam assim, a gente comia de graça lá. Queridos, de graça eles estavam comendo no deserto. Porque no Egito, eles trabalhavam e trabalhavam muito. Eles eram escravos. O Egito, essa mentalidade egípcia, esse ataque egípcio, eu já falei para vocês da fortaleza, né? Que vem envolvido com feitiçaria. Eles geram um tipo de engano, de encantamento tão terrível que a pessoa troca o certo pelo errado. Presta atenção, eles estavam no deserto, o Senhor mandava o maná, eles não tinham que arar a terra, eles não tinham que trabalhar, eles só tinham que ir lá fora e recolher e comer. Eles não tinham que fazer mais nada. Eles não tinham que trabalhar, mas ainda assim Deus dava o dia de descanso. No dia de descanso, o Senhor dava a porção dobrada para eles não terem nem que ir lá fora recolher esse maná. Eles tinham água, eles tinham sombra, eles tinham aquecimento, eles tinham vestes, eles estavam em um processo, o processo é só um tempo, e eles declaram que não era ali que eles comiam de graça, que eles comiam de graça lá no Egito, onde eles tinham que trabalhar em todo o tempo e não podiam servir a Deus. Olha o nível, olha o que uma estrutura pode fazer numa mentalidade. Eles reclamam por causa de comida.
Daí a gente vê lá no Novo Testamento, né? Jesus dizendo assim, hein? Não andem ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês têm que comer ou beber. Não andem ansiosos por essas coisas. Não são as aves, né? Vocês não são mais do que as aves? E, no entanto, elas não têm tudo? Por que vocês não teriam? Né? Vocês não são criaturas, vocês são filhos. Então não ande ansioso por essas coisas. Vai ao Pai, peça ao Pai, né? Mas não. A gente vê que desde sempre a questão da estrutura alimentar é um endeusamento. Não é só Vamos lá, irmãos. Eu vou pegar uns ganchos aqui. A gente come não por necessidade de sobrevivência. A gente come por prazer. A gente come por ansiedade. A gente come por um monte de coisa. E fala alguém que tem convicção disso, irmãos, porque eu fui colocada numa dieta aí, médica. Irmãos, eu passei 3 semanas que só Jesus. Chegava 2 horas da tarde, eu sentia uma fome, que eu queria comer a porta, a parede. Uma fome devastadora. Mas eu tinha comido. Eu tinha me alimentado na hora do almoço. E olha, irmãos, que eu não sou de ficar comendo besteira, eu não sou de ficar comendo fora de horário. Eu não sou a pessoa do doce, eu sempre fui a pessoa do salgado. Mas eu passei 3 semanas, irmãos. Hoje meu paladar já tá bem melhor, né? Hoje o café com leite de coco sem açúcar, pra mim tá ótimo, eu já me adaptei a isso. Mas eu passei a reconhecer em mim o como a gente não come aquilo que é necessário. A gente come por N motivos. Eu tô feliz, eu vou comer. Eu tô triste, eu vou comer. Eu tô preocupada, eu vou comer. Eu tô ansioso, eu vou comer. Eu tô ocioso, eu vou comer. E esse povo aqui... E daí a gente briga por causa de comida. Deixa eu terminar de concluir esse raciocínio aqui. A gente briga por causa de comida. Por quê? A gente não consegue jejuar. É uma guerra, irmãos. Eu vejo pessoas... Com todo respeito eu vou falar isso, né? Mas eu vejo pessoas falando assim, não, eu vou jejuar das 9 às 6 da manhã. E eu fico pensando, e tu come nesse horário? Porque das 9 às 6 da manhã eu tô dormindo, eu não como. Você come nesse horário, irmãos? Pra você jejuar nesse horário? Então a gente vê, porque é fácil, irmãos. É fácil nós olharmos esse texto, né? Vamos ler aqui de novo. Lembremos-nos dos peixes do Egito. Comíamos de graça. Pepinos, dos melões, dos alhos e das cebolas. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Olha só, eles não falam seca-se o nosso corpo, nós estamos emagrecendo, passando fome. A nossa alma está secando por falta de comida. Por quê? Porque Deus estava quebrando estrutura neles. Estrutura que estava ligada à alimentação. E daí a gente olha esse texto e fala assim, meu Deus, esse povo estava vivendo coisas espetaculares em Deus. Como que sente falta de pepino e de melão? Não é verdade, irmãos? Eu gosto de pepino e gosto de melão, mas não é um negócio assim que... Dificilmente eu acordo e falo, nossa, vontade de comer melão. Porque é uma coisa que não tem muito sabor, né? Daí você fala assim, como que essas pessoas trocavam? Nós fazemos a mesma coisa, irmãos. Porque a nossa mentalidade ainda está muito linkada à mentalidade do eu. Daí eu estava falando do jejum. E essa ministração é sobre sair da zona do conforto. Da zona que a escravidão me traz. E daí a gente não consegue mergulhar e buscar coisas novas em Deus, porque nós estamos totalmente presos à alimentação. Nós estamos totalmente focados na alimentação. Então, irmãos, há anos atrás era coisa muito natural, as pessoas jejuavam. Os crentes jejuavam. Hoje parece que existe uma dificuldade enorme. Eu lembro de uma amiga, ela faleceu no Covid, pastora Marley, uma mulher muito íntegra. E
Emocionei. Ela amava o Senhor, sabe? Uma mulher que amava o Senhor. E eu me lembro de um dia, ela não estava conseguindo jejuar. E daí ela abriu um jejum, isso tem muitos anos, irmãos. E ela tinha as crianças pequenas, né? E o marido trouxe pão, né, para as crianças. E ela falou que ela pegou aquele pão, ela estava em jejum. Ela pegou aquele pão e ela cheirou aquele cheiro do pão, sabe? Aquele cheiro do pão quentinho, pão caseiro. E ela começou a chorar. Chorar, porque a vontade dela era de sentar no chão e comer aquele pão. E daí ela começou a orar e ela falou assim: Senhor, eu quero amar o Senhor mais do que eu amo esse pão. Eu quero amar o Senhor. E isso é tão sério, irmãos. Porque é fácil nós olharmos. Eu mesmo já critiquei os egípcios, os israelitas, muitas vezes, por causa desses textos. De falar assim, como que eles pensavam em negociar o que Deus estava fazendo por causa de cebola. E olha que eu gosto muito de cebola. Mas nós fazemos exatamente isso, por causa das estruturas que estão dentro de nós. Porque quando fala em vamos tirar comida, já entra um instinto de sobrevivência e a gente pensa, eu vou morrer, irmãos. Pra gente morrer de fome, a gente tem que ficar muito tempo sem comer, porque olha a quantidade de acúmulos que nós temos pelo corpo. Nós temos essas estruturas. Aqui eu tô falando, batendo nessa questão de comida, nem sei porquê, porque eu nem vim com a intenção de falar isso. Mas a murmuração desse texto era um grito da alma escrava, que estava pensando na comida. Não era apenas o sustento, mas era a zona de conforto que era conhecida. Eles conheciam aquela estrutura. E eles queriam Deus, mas eles não queriam sair da estrutura. Eles não queriam sair daquela forma de pensar, daquela forma de agir. E esse é o dilema de uma alma imatura. Prefere a escravidão confortável ao invés da fé, que exige sair do conforto. Porque o que é a fé, irmãos? É você andar por aquilo que você crê, mas que você não vê. E o peixe, o pepino, eu tô vendo. A cebola, o alho, o melão, eu tô vendo. Agora o maná, eu não vejo como ele é feito. Eu não vejo como ele aparece ali. Ele foge do meu controle, ele foge do meu domínio. Ele foge do meu entendimento. Então eu quero o novo de Deus. Mas eu gostaria muito que Deus me desse algo novo dentro da minha estrutura velha. Eu quero o vinho novo. Mas eu fico no odre velho, esperando que o Senhor derrame esse vinho novo. Sem entender que se o Senhor derramar, tudo vai ser posto a perder, porque aquela estrutura não suporta. E às vezes, queridos, o Senhor está nos chamando para este algo novo. O Senhor está nos chamando. Mas eu preciso romper com essas estruturas. Porque essa mentalidade, essa fortaleza, essa cultura, essa cadeia egípcia, ela sempre vai me levar a querer viver nas estruturas passadas, antigas, nas velhas estações, nas velhas unções, nas velhas formas de ser. Eu sempre vou olhar e achar que aquele tempo era o tempo bom. E daí as pessoas que estão de fora vão pensar, como que é o tempo bom? Olha agora o que Deus está fazendo. Eu tenho falado muito isso com muitas pessoas. Falado, olha o que Deus está fazendo. Olha como Deus está moldando. Você já parou para pensar que nós podemos ser a última igreja? Olha o que Deus está fazendo, irmãos.
Olha o nível de palavra que Deus tem revelado. Queridos, nesses quase 30 anos de cristianismo, eu nunca vi níveis de palavra como eu tenho visto agora. Nunca vi. Nunca vi coisas tão profundas, tão fundamentadas, que nos centra, que nos alinha, nos corrige, nos enraiza. Nunca vi isso. Ah, mas eu sinto tanta falta daquele cai e levanta, do mover. De um mover que estava muito ligado às emoções, mas que não nos fizeram fluir, irmãos. Quantas pessoas, eu vi muito isso, irmãos. Eu vi muito. Muito, eu vi. Não é que eu ouvi, eu vi muito. Homens que iam para a igreja no domingo, caíam na unção lá e rolavam. E na volta do culto estava maltratando sua esposa e seus filhos. Que unção foi essa? Mas muitos estão presos a esses moveres e não conseguem viver, não conseguem entender o que o Senhor está fazendo, como o Senhor está se movendo agora. Nós precisamos romper com essas estruturas, irmãos. E eu não estou dizendo que a igreja foi o Egito, amém? Não é isso. Eu estou dizendo que o Egito, essa estrutura do Egito, sempre vai nos prender na nostalgia da escravidão. Pensando que era naquele tempo que era bom. Porque o Egito planta raízes emocionais que dificultam a caminhada. Que dificultam, ele estabelece raízes numa ambiência que impede com que eu venha me movimentar em Deus. Porque a nossa carne, ela sempre vai clamar por aquilo que é fácil, pela cebola, pelo alho. Enquanto o Espírito, ele sempre vai ansiar para conhecer, para entrar na terra prometida. A estrutura egípcia alimenta a alma com prazeres imediatos, mas aprisiona a mente com mentiras sobre dependência, identidade e propósito. Então a estrutura egípcia, ela vai alimentar a alma com aquilo que é imediatismo. Eu quero para agora. É a comida. Mas em contrapartida, a mente está sendo aprisionada com mentiras. Ah, eu comia de graça. Não, você não comia de graça. Não era de graça. Com dependência. Aquilo que era bom, aquilo que era saudável. Me tirando da identidade. Porque o Senhor me fez para ser filho e não para ser escravo. Me tira da identidade verdadeira e me tira do propósito, que o propósito de Deus é a terra prometida, não é esse lugar de escravidão. Deus, no entanto, ele vem para alimentar o espírito com o maná, que é o pão da fé. Para quê, queridos? Para nos ensinar a obediência, a dependência e a visão acerca do futuro. E nós precisamos verdadeiramente sair dessas estruturas. Você quer um novo, irmãos? Você precisa abrir mão do velho. Você precisa de se divorciar do velho. Romper com as estruturas. Quais são os elementos dessa estrutura egípcia na alma? A falsa ideia do gratuito. É uma falsa ideia. Porque os egípcios davam, não quer dizer que era gratuito. Eles amassavam barro o dia inteiro. E eu fico pensando, irmãos, que era o povo de Deus amassando barro o dia inteiro para construir lugares pagãos. Isso é muito triste. Mas todas as vezes que nós estamos agindo dentro da cadeia de escravidão, dentro dessa estrutura egípcia, nós estamos construindo fortificações para as trevas, sendo o povo de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A mente, outro elemento, outra estrutura, é a mente que evita o desconhecido. A liberdade, a verdadeira liberdade, irmãos, exige fé, passos de fé.
passos de andar no desconhecido. Mas a escravidão, o que ela me oferece é uma rotina previsível. Todo dia eu sei o que eu tenho que fazer. E a gente é tão escravo, irmãos. Vamos lá, a gente passou há poucos dias da peça, né? A gente é tão escravo que chega na peça, a gente quer tudo mastigado, até o valor da oferta. Porque o nosso medo de errar é tão grande que a gente prefere andar nas estruturas dos outros. Porque a gente tem medo de ser livre. A gente tem medo de dar muito e faltar. A gente tem medo de nos assegurar no Senhor, de confiar, de entregar. A gente tem medo, irmãos. E isso é a mente que evita o desconhecido. É a mente que... Queridos, vamos lá, e se o Senhor chegasse para você hoje e falasse assim, me dá tudo. Me dá tudo. Como que nós agiríamos? Como que a gente ia demonstrar o nosso nível de confiança ao Senhor? E se o Senhor falasse para nós, como ele falou para Abraão, ó, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, das pessoas que você conhece, e vai andar. Para onde, Senhor? Eu vou te mostrar o caminho. O que nós faríamos? Como que nós iríamos agir dentro disso? Sabe? Mas essa é uma mente de fé. É uma mente que está disposto a viver o novo do Senhor. Uma mente que não tem medo de recomeçar, de fazer. Outro elemento é o prazer acima do propósito, que é o que a gente viu dos egípcios, o prazer da comida. Então assim, eu quero isso aqui, eu quero ter o prazer, eu quero ter esse momento, não importa o meu propósito, amanhã eu vejo o meu propósito, mas amanhã eu caio num prazer momentâneo de novo. Tudo isso são estruturas, irmãos, que nos impedem de viver a verdade em Cristo Jesus. E são estruturas egípcias, são cadeias, cultura, que estão ligadas a essa atmosfera egípcia. E que estão extremamente ligadas em nós. Nós precisamos romper, nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, ter coragem de romper, coragem de sair da zona de conforto. Queridos, eu me lembro quando o Senhor falou comigo para eu passar um período, eu não lembro quanto tempo não, mas foram vários dias, andando descalço. Queridos, hoje eu vejo pessoas fazendo propósito descalço na igreja. Eu falo, muito fácil. Comigo foi descalço. Daí pra você assim, é fácil. Pra mim não é fácil não, irmãos. Eu não ando descalço. Eu não piso na terra. Meu pé é extremamente fino. Pra mim foi muito difícil. E não só isso. Eu estava a gente ia para um congresso em outro estado. Então foi um período onde eu estava em agência de viagem, onde eu estava assim andando, sabe? Ai, irmãos, quanta humilhação foi para mim andar daquela forma. Como foi difícil andar no mercado, nas lojas, na cidade, nas agências de viagem, onde só vai pessoas com poder aquisitivo um pouquinho mais elevado. E eu lá, parecendo uma doida, de roupa, bolsa e descalço. Que credibilidade, irmãos, eu passava. Chegando nos lugares descalço. Mas era o Senhor quebrando estruturas em mim, me tirando de zona de conforto. E eu poderia aqui falar várias situações onde o Senhor me colocou em situações onde estruturas em mim tinham que ser quebradas. E hoje, queridos, eu vou caminhando e eu vou vendo o resultado de uma caminhada. Eu vou vendo que valeu a pena. Porque o Senhor sabia o que estava fazendo e sabia o que era necessário para a minha vida. Então, sair dessas estruturas é você caminhar no desconhecido mesmo. É você caminhar naquilo que você não sabe, que você não entende, sabe? Coisas que não têm explicação. Qual é a explicação de eu sair andando descalço pela cidade? Qual a explicação?
sabe? O racional não explica. Mas a convicção em Deus explica. Saia da zona de segurança. Tenha coragem de romper com essas estruturas que te prendem, que o novo está ali na sua frente e o Senhor está doido para te mergulhar nesse novo, mas você está preso nessas estruturas. Que o Senhor libere uma porção nova de força e coragem sobre você. Que você rompa e vá, e caminhe, e avance, e prospere, e cresça, e tenha essa mentalidade do reino bem estabelecida sobre você. Não tenha medo de romper com isso. Não tenha medo de se lançar no Senhor. Ele não vai te deixar cair. Ele vai te segurar, Ele vai te amparar. Ele garante aquilo que Ele fala. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã, sexto dia. Fica firme aí. Estamos só no começo. Tem muita coisa para Deus fazer e falar. Tem muita coisa para Deus nos ensinar. Muita estrutura para Deus quebrar. Nós estamos num processo. E Deus é fiel. Ele vai nos conduzir a um novo tempo de maturidade nele. A um novo nível de posicionamento nele. Amém? Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa. E a gente tá junto aqui amanhã de novo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.